Propostas de anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro ganharam espaço no debate legislativo nesta semana, ao mesmo tempo em que o STF iniciava o julgamento de Jair Bolsonaro e mais 7 réus acusados de crimes relacionados a um suposto plano de golpe. Um dos textos em discussão, por exemplo, prevê que o ex-presidente fique novamente elegível para as eleições do ano que vem e oferece ainda uma anistia ampla, que incluiria, além dele, o deputado Eduardo Bolsonaro. Para debater esse assunto, conversar conosco sobre esse tema, nós convidamos aqui no Jornal da CBN o senador Carlos Portinho, que é senador pelo PL do Rio de Janeiro, líder do partido no Senado, e o deputado federal pelo PT, Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, líder do partido na Câmara dos Deputados. E eu quero desde já agradecer aos senhores por terem aceitado aqui debater esse tema aqui diante do público da CBN para que possam trazer aí as suas opiniões, seus conceitos a propósito desse assunto. Senador, bom dia para o senhor, senador Portinho. Bom dia a você, a grande audiência da CBN. Bom dia, Lindbergh, deputado. Deputado Lindbergh, bom dia. É sempre um prazer, Milton, falar com vocês, com a Cássia Godoy e com o senador Portinho, que nós temos às vezes posições divergentes, mas é uma figura muito educada, que eu respeito muito. Viu? E para que a gente ouça aí a opinião dos senhores, eu vou pedir para que cada um ocupe no máximo 2 minutos da sua fala. Quando chegar mais ou menos perto do tempo, se vocês vão me permitir, eu vou interromper vocês passando a pergunta para o outro convidado. E eu vou começar com o senador Carlos Portinho, até para ouvir qual seria a justificativa para um projeto como esse, que concede anistia total e torna o ex-presidente Jair Bolsonaro elegível em 2026, senador. Bom dia. A gente entende que a anistia é o maior gesto de paz, né? O Brasil, ele parece que esse é o principal tema do governo desde que assumiu, né? E a gente precisa olhar para frente. O Brasil tem problemas imediatos, maiores até, do que ficar discutindo essa questão. Pessoas que estão presas, né, com penas exageradas, um processo discutido, né, um processo que levou a essas prisões em massa, pessoas exiladas. Já vivemos momentos assim no passado. E o Brasil, ele tem uma tradição nesse sentido. O Brasil é um país de paz, a gente tem que olhar para frente, né? Então, eu acredito que é o momento, entrou em pauta, né? É a pauta do momento. O próprio presidente Davi Alcolumbre, quando se antecipa, sinaliza que na Câmara dos Deputados esse assunto avança, né? E eu acredito que para a gente poder ter paz no país, a anistia é o maior gesto. A gente já, a última anistia que foi dada, haviam guerrilheiros, pessoas que assaltaram bancos, sequestradores, crimes, aí sim, graves, crimes contra a vida, né? A gente está falando de muitas pessoas presas que depredaram patrimônio, que devem pagar, devem ser condenadas, essas que depredaram, sem dúvida alguma. Mas, do ponto de vista político, é o que vai trazer uma estabilidade política maior para o nosso país, né, para enfrentar o que realmente o Brasil precisa, a questão da segurança, saúde e outras questões. Deputado Lindbergh Farias, queria ouvir sua opinião sobre esse projeto. Olha, eu acho esse projeto um absurdo, completamente inconstitucional, porque, veja, esse projeto surge no momento em que o Supremo começa o julgamento de uma trama golpista. Olha, as acusações são muito graves, Milton. O plano, a Operação Punhal Verde e Amarelo, o que era isso? Um plano de assassinato do presidente Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. Imagina, nós disputamos uma eleição aqui no Brasil, o Lula é eleito. No dia 9 de novembro, o general Mário Fernandes, que trabalhava na Secretaria-Geral da Presidência da República, imprime 9 cópias no impressora do Palácio do Planalto, vai conversar com Jair Bolsonaro de um plano de assassinato. No dia 12 de novembro, o general Braga Neto dá dinheiro aos kits pretos. Eles chegam à casa do ministro Alexandre de Moraes,
no dia 15 de dezembro. Então, isso tudo é de uma gravidade tremenda. Então, o Supremo começa a fazer o julgamento e aí o que acontece? A Câmara dos Deputados surge com um projeto de anistia. Para quê? Para interferir no julgamento independente do Supremo Tribunal Federal. É para atrapalhar o julgamento. É para impedir o julgamento. Então, eu acho isso completamente absurdo. Você sabe que já tem decisão do Supremo de que crime contra a democracia, crime contra... Deputado, Sim. só para completar o seu tempo aqui, depois o senhor tem a oportunidade de retomar o seu pensamento aí a propósito desse assunto. Deixa eu passar também aqui para Cássia Godoy. Parlamentares, uma das discussões que existem é a seguinte: se esse projeto for aprovado, haverá um questionamento no STF por inconstitucionalidade. Então, eu quero perguntar aos dois, começando aqui pelo senador Carlos Portinho. Isso não poderia abrir mais um embate entre legislativo e judiciário? Há um embate entre o Poder Judiciário e a própria sociedade. O embate com o Poder Legislativo ele já vem de algum tempo. Né? Esse é um projeto que surge bem antes do julgamento, ele já vem sendo discutido, já há proposta, inclusive, do senador Mourão, idêntica no Senado Federal. Quanto às questões jurídicas, eu acho que primeiro a gente tem que respeitar a prerrogativa do Poder Legislativo. Justamente o que a gente está vendo no Brasil é um Poder Legislativo, deputados e senadores, anulados nas suas iniciativas. É justamente o que desequilibra, né, o princípio da harmonia entre os poderes, do seu equilíbrio, né, cada um no seu quadrado, nas suas funções. Hoje o Poder Legislativo ele tem que pedir licença ao Poder Judiciário. Isso está errado, isso não é democrático, né, é uma prerrogativa do Congresso Nacional e o Congresso tem que ter a liberdade, não pode sofrer essas pressões do Poder Judiciário numa medida legislativa que está sendo debatida por aqueles que são os representantes dos eleitores do povo brasileiro. Deputado Lindbergh Farias, um projeto como esse não abre mais um embate entre legislativo e judiciário? Claro que abre. Veja bem, seria uma interferência absurda do Poder Legislativo num julgamento independente que está acontecendo no Supremo. E veja bem, é claramente inconstitucional. Sabe o que vai acontecer? Se aprovar esse projeto, o presidente Lula veta. E o Supremo vai declarar inconstitucional. Porque teve um caso do deputado Daniel Silveira, foi um caso parecido, que o Bolsonaro era presidente, e Bolsonaro decidiu dar um indulto. O que decidiu o Supremo? O ministro Fux disse o seguinte: olha, crimes contra a democracia, crimes que atentam contra o Estado Democrático de Direito, não são passíveis de anistia. Por quê? Porque é uma cláusula pétrea da Constituição. Então, veja, eu encaro isso como uma provocação infantil, um bullying contra o Supremo. Então, o parlamento vai querer dizer, vamos fazer anistia. E o Supremo vai declarar inconstitucional. Então, é um contrassenso. Eu espero respeito. Sabe, respeito ao Supremo no momento do julgamento. Porque eles estão fazendo tudo isso para criar confusão no meio de um julgamento do Supremo Tribunal Federal, que deve condenar Jair Bolsonaro e os militares envolvidos na trama golpista. Aproveitando que os senhores foram muito respeitosos aqui na divisão de tempo, eu vou me dar aqui o direito de fazer mais uma pergunta final, ou de abrir um espaço para cada um dos senhores, de 1 minuto para cada um, para uma fala final sobre estes projetos. E partindo do seguinte princípio, senador Carlos Portinho, nós temos esse projeto mais amplo de anistia, mas a oposição aceita uma negociação com algumas mudanças nessas regras mais amplas? Milton, não, por uma razão. A anistia deve ser ampla, geral e restrita. Por quê? Porque senão essa história não vai chegar ao fim, né? A gente vai levar isso mais quantos anos, quantos governos adiante. Por isso que ela tem que ser ampla, geral e restrita. O Poder Judiciário vai cumprir o seu papel, fazer o julgamento, como fez já encarcerou diversas pessoas comuns, né? Pessoas que não estavam armadas, que participaram dessa revolta popular.
né? Mas o que a gente precisa é ampla, geral e restrita, até porque, nesse sentido, alcança inclusive abusos que estão sendo revelados pela própria Vaza Toga, que Eduardo Tarlafel teve no Senado essa semana, e ele revelou que primeiro eram identificados os alvos e depois era formado o processo, né? Quem é advogado sabe que o processo ele tem a sua fase de instrução, né? E depois é que há uma decisão, ou completamente a inversão. Se a gente não alcançar essa anistia ampla, geral e restrita, a gente vai continuar empurrando esse assunto, que é um assunto que a gente deve agora olhar para frente, Senador, não olhar mais no retrovisor. me permita então ouvir o deputado Lindbergh Farias. Haveria algum espaço para algum tipo de negociação nessa discussão, deputado? Olha, vocês vejam o seguinte, sempre eles quiseram livrar a cara do Bolsonaro. Nunca foram em relação àqueles presos de 8 de janeiro. A gente sempre alertou isso. E agora o projeto surge, onde eles estão livrando a cara do Bolsonaro, do general Mário Fernandes, do Braga Neto, naquela turma que, volto a dizer, tentou a Operação Punhal Verde e Amarelo, um plano de assassinato do Alexandre de Moraes. Esse plano, Milton, olha, tem provas, os diálogos, o monitoramento das antenas de celulares, foram até a casa do Alexandre de Moraes. Mas é mais grave, o projeto deles, eles deixam o Bolsonaro elegível novamente. Então sempre foi, tudo que a gente está vivendo, as tarifas, é uma chantagem contra o Brasil para livrar a cara de Jair Bolsonaro. Deputado Lindbergh Farias, senador Carlos Portinho, quero agradecer a gentileza dos senhores terem aceitado o convite aqui da CBN para debater, cada um trazendo o seu ponto de vista a propósito desse projeto, até para que as pessoas também possam formar a sua própria opinião. O deputado Lindbergh Farias é deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro, líder do partido na Câmara. O senador Carlos Portinho é o senador pelo PL do Rio de Janeiro e líder do partido na Casa. Agradeço então as suas participações.